Galera, estamos ao vivo, live da madrugada. Vamos lá. Vamos lá falar de cura, de remédio, de alimento e de diversão. Três facetas da mesma coisa. Dessa novidade que a gente pega para nossa vida, que é a busca pela mudança do nosso olhar. Diversas vezes acontece da mesma coisa que a gente buscou, que a gente encontrou, que apareceu e que tudo mais. A gente vai para se curar naquilo. Seja um exercício, seja um tratamento, seja... O que eu vou falar aqui agora é pesado, um relacionamento. Quantas pessoas estão buscando um relacionamento para se curar, para se completar? Veja, às vezes o processo dá certo, dá mais certo do que imagina, a pessoa consegue amadurecer. Por quê? Estando sozinho não existe contribuição. Estando em 2 ou 3 pessoas ou 4 pessoas, o poder de um grupo muda a pessoa e transforma o processo de cura em, de repente, uma rotina, onde caracteriza a visão do alimento da coisa. Nós estamos falando, por exemplo, de exercício. A pessoa sentiu que ela precisava, ela foi atrás. Um grupo de pessoas, por exemplo, foi fazer um esporte. Ela chegou lá como cura. A partir de um determinado momento, estando em hábito, estando em situação de rotina, já é um alimento na vida dela. Ela já sente necessidade diária, ela vai, tranquilo, acontece naturalmente. Mas em determinado momento, onde o senso de participação do grupo dela é alto, vindo de serviço, vindo de contribuição mútua, vindo de o tanto que ela alegra o grupo, o tanto que o grupo alegra ela de volta, ou tudo mais, as relações humanas e tal. Aí chega a questão do relacionamento, que eu não estou só falando de namorado e namorada, de marido e mulher, de relacionamento entre 2 ou mais pessoas. Aí começa a haver diversão. Começa a ter liberdade, o assunto fica leve, o jogo fica solto, por exemplo. Imagina o pessoal lá do cross. Quando chega alguém novo, precisando, buscando, de um determinado momento para frente, já está em rotina. Ele não está tanto precisando para se curar, mas ele está precisando como um alimento, como rotina. Faz parte do dia a dia dele, para manutenção. Então, quando a gente busca um remédio, é para cura. Quando a gente busca um alimento, é para manutenção. Mudou o parâmetro. E em determinado momento, a gente encontra liberdade naquilo. A nossa disciplina e a nossa rotina nos leva a um estado de liberdade. Que se a gente furar 1, 2 dias, se a gente não for, a gente aguenta. A gente é livre para fazer o que a gente quiser. A gente passa um dia sem comer. A gente passa um dia de jejum. Tranquilo, ninguém morre de um dia de jejum, não. A gente é livre para isso. Só que quando a gente está mais bem alimentado rotineiramente, isso aí fica muito mais fácil de acontecer. Da gente varar um dia de jejum, melhor. Olha como uma coisa leva a outra. Às vezes a mesma coisa, às vezes a mesma situação. A gente está olhando de lados diferentes. Uma situação de aprendizado, uma aula, por exemplo. Uma escola, um professor, um aluno, uma matéria, uma disciplina. Perguntei hoje dos assuntos de quem quer aprender inglês, por exemplo. A pessoa entra para aprender inglês como cura, como remédio. Está precisando, pelo amor de Deus, para o trabalho, para isso, para aquilo. Aí depois de algum tempo, alguns meses, já está num processo de alimentação natural. Ela já começou a se desenvolver, ela está se alimentando para se fortalecer e tudo mais e tal. Agora, e quando ela tem resultado naquilo? Então, percebam
Que o alimento leva à manutenção. E num estado de diversão e de liberdade que só se alcança só é um fruto de disciplina e de sacrifício, vai levar ao desfruto da coisa, à performance, ao resultado. A nossa evolução em determinado assunto é a nossa diversão, porque a percepção da nossa evolução é a nossa diversão. Das fontes de inspiração, entre decisão, planejamento, iniciação, resultados e evolução, a evolução é a única que é duradoura. Que ela, a qualquer momento da nossa vida, ela pode ser parada, analisada e percebida como evolução, como algo que é contínuo. A liberdade, ela tem esse fundamento de provocar na gente uma inspiração muito forte. Então a gente está em estado de diversão. Coloquei aqui uma coisa que acontece em cada transição. Por exemplo, vamos falar de alimentação, prato de comida. Se a pessoa não está bem alimentada, ela está precisando de uma boa alimentação para ser a cura dela. Aí ela começa a funcionar melhor o intestino, melhor o humor, as proteínas vão dar músculo, os carboidratos bons vão diminuir os carboidratos ruins e tudo mais. Agora, um bom prato de comida para quem já está acostumado é um alimento. É uma coisa que provoca, que causa, que contribui para a manutenção. Ela encaixa num planejamento de rotina, ela garante uma possibilidade de performance contínua. Agora, a evolução, um terceiro passo de uma alimentação de boa qualidade, ela vai garantir a diversão porque ela vai garantir a liberdade. Ela é mais sacrifícia, precisa de mais sacrifício. Ela vai requerer mais disciplina. Uma alimentação nesse terceiro nível aí que a gente está falando. Só que ela vai dar mais resultado. Aí você vê o pessoal que cuida 100% do corpo, fisiculturista e tudo mais lá. Ele pode passar 2, 3 dias comendo bobagem? Pode. Tá livre, tá divertido para ele, a vida tá leve. É a disciplina que liberta. A cura, o alimento ou a diversão como 3 estados da mesma coisa, às vezes. Às vezes a gente acessa um serviço, um trabalho, alguma coisa, por extrema necessidade. Para resolver um problema sério que a gente tem. De repente a gente está trabalhando num estado de alimentação. A gente está se mantendo. O próprio trabalho, como o trabalho em si, faz a gente se manter. Sustento da casa e tudo mais. Agora, a entrega mesmo real e a evolução no seu trabalho vai te permitir entrar em estado de diversão e de desfruto. Que aí você não vai precisar mais trabalhar de todos os sábados e domingos. Você vai poder tirar um ou outro de folga. Você vai entrar em estado de diversão. Quando ele teve mais entrega. Então o poder do serviço é o que vai levar à mudança de fase. Um trabalho feito com presença, ele tem mais serviço, ele dá mais entrega. Um trabalho com menos presença, ele gera pouco fruto. Você está lá batendo horário, deu 8 horas. Agora um trabalho com presença, com senso do que é necessário, o que tem que fazer, com proatividade, aí ele dá mais serviço, ele dá mais entrega. Então ele transforma uma rotina num desfruto. Depois do horário que seja. Isso aí acontece. Então tudo isso por quê?
o nosso projeto da nossa vida, a gente ganhou a nossa vida para que a gente vivesse em abundância. E nenhum homem foi criado para ter uma vida que não seja livre. Então, como é que faz para a gente se sentir livre? A gente não pode ser escravo de condição. Escravo de dinheiro, escravo de opinião dos outros, escravo de lugar, escravo de trabalho mesmo. Como a gente consegue essa nossa liberdade nisso? A gente tem que buscar. Sem querer, não consegue. Essa significação diferente, essa ressignificação dessas crenças que prendem a gente no que a gente está hoje, a gente consegue muito pouco através de meditação. A gente precisa se conectar às fontes. São as fontes que vão, primeiro, curar a gente, levar a gente para o estado de alimentação, de manutenção. Então, a conexão com a fonte, rotineiramente, tira a gente da cura e leva a gente para manutenção. Ela deixa de ser um remédio para a gente. Ela vai ser um remédio nos primeiros dias, onde a gente está mais precisando. Depois ela entra num estado de manutenção. Nós estamos nos alimentando na fonte correta. Para a gente galgar o terceiro nível, que é o nível da diversão, de aproveitar todos os resultados, de curtir tudo isso, de levar para mais pessoas o tanto que não é divertido, que não é bonito, não é agradável a gente entregar resultados bons para os outros, para contribuir os outros. A gente só recusa de fazer isso para os outros por escassez nossa. Quando a gente tem muito pouco, quando a gente tá preso ali com horário, com recurso, com tudo mais. Se você tem 2 pedaços de bolo, você não vai querer sair distribuindo bolo de graça. Agora, se você ganha de uma fonte, você ganha 2 bolos de cenoura inteiros, assim, ó, corta tudo em pedaços. Você dá conta de comer 2, 3 pedaços. O resto vai estragar, você não tem como guardar. Aí você encontra uma criançada para distribuir isso daí. Tem alegria maior do que ver o sorriso de cada criança que acabou de ganhar um bolo de presente? Isso é o desfruto, isso é a diversão, é acima da categoria de alimento. Essa criança não ia ficar tão feliz com um prato de arroz e feijão porque ela tem toda hora, todo dia lá na casa dela. Mas algo que saiu da rotina, por exemplo, um estado de diversão, de comemoração. Diversão tem a ver com comemoração, celebração de resultados. Então, nosso projeto de vida, que não foi feito para ser em escassez, que foi feito para ser em abundância, ele começa com tratamento, por exemplo. Tudo aquilo que é escassez é um problema, é uma deficiência, aquilo tem que ser tratado. Isso eu aprendi com o Paulo Vieira no livro O Poder da Ação. E o tratamento é o aprendizado. Quando a gente aprende, a gente não depende. Aí a gente entra na alimentação. A mesma fonte que te trata, por exemplo, um livro lido na primeira vez, quando você está precisando muito, você entende alguma coisa lá, alguns insights e se conserta naquela deficiência que você estava. Por exemplo, um livro técnico do seu trabalho. Aí você consertou aquele problema que você tinha no seu trabalho, você resolveu o problema. Aí você já voltou para a sua vida normal no seu trabalho. E está funcionando bem. Diretamente, rotineiramente, direto você acessa ainda aquele livro e acha mais detalhes que te ajudam de vez em quando, tal. Agora, um belo dia você volta naquele livro lá e tem algumas dicas que você não tinha percebido na primeira e na segunda leitura, porque você tinha um olhar de quem estava precisando ser curado, um olhar seu estava doente. No segundo olhar, o olhar de quem busca um alimento é um olhar faminto. E o terceiro olhar de quem busca a diversão já é um olhar realizado.
Então, a mesma pessoa conectada na mesma fonte, ela pode estar em 3 situações diferentes. Ela pode estar numa época da vida dela que ela está doente naquilo. Em diversas áreas da vida, hein? Para todos os assuntos. Pode ser saúde, pode ser forma, pode ser dinheiro, família, relacionamentos, amigos. Em determinado ponto da vida você pode estar doente com aquilo, com aquele assunto. Aí você vai e se conecta na fonte, que resolve o seu problema. A mesma fonte, se você tivesse resolvido ou estiver resolvido no seu problema e você se mantiver conectado, você vai estar em estado de alimentação, de manutenção, de alguma novidade, algum insight novo. Agora, se você estiver conectado na mesma fonte, estando realizado naquilo, você pode entrar em estado de diversão, porque você pode entrar em desfruto de contribuição, de serviço transbordante. Quando você transborda na vida dos outros, você está se divertindo. Você está curtindo. E você pode tanto transbordar nas pessoas do grupo da fonte quanto as de fora, inclusive. Então, fica um título legal para a live de hoje. Os 3 olhares. O olhar de quem está doente, o olhar de quem está faminto e o olhar de quem está realizado no mesmo assunto. A pessoa se diverte realizada, ela está transbordando. Se eu for falar da minha época do emagrecimento, quando eu cheguei com aquele olhar doente, era um olhar de descrença, de receio, de medo, de preguiça, de maledicência até. Um olhar de quem está precisando, só que nem sempre está buscando e nem sempre está querendo, mas é um olhar. Agora, a partir do momento que eu busquei, eu estava com um olhar ainda de doente, mas pelo menos já estava aberto. Estava de coração aberto já. Durante o processo, o ano todo de 2014, eu me mantive conectado à fonte, que era o grupo que eu convivi, as pessoas que me influenciavam. Eu me mantive conectado a essa fonte como alimentação, como rotina, como manutenção, como evolução. Mas a partir de 2017 para cá, por exemplo, realizado nesse assunto e nesse quesito, a energia que eu transbordo nas outras pessoas nesse assunto é o que me anima e é o que me motiva toda vez. Falar com propriedade de um resultado, o resultado é fruto, é desfruto já. É a diversão do negócio, é o estado de diversão que a gente está, os 3 estados. O estado de necessidade, de remédio, de cura, o estado que a gente está de doente, o estado que a gente está de fome, de faminto, quando a gente busca alimentação, e o estado de realização, quando a gente já está em processo de diversão, já está transbordando, está tudo fluindo naturalmente. É altamente inspirador. Essa própria livezinha de hoje aqui, ó, em alguns minutos, eu já mudei o meu estado de espírito de acordo com o nível de percepção da contribuição dela mesma. Eu já comecei a achar que essa live ficou melhor do que eu esperava. Melhor do que no começo dela. Olha que interessante. Exemplos aí de fonte. Esporte. Todos os esportes são fonte de inspiração. Tudo que é uma fonte de inspiração pra gente, ela pode ser cura, depois ela pode ser alimento e outra hora ela pode ser diversão. Esportes em geral são fontes. Nossa comida, nossa fonte de alimentação, de nutrientes e tudo mais, tudo é fonte. Faça do seu alimento o seu remédio. Nossa comida, nosso prato de comida, se a gente caprichar nele, ele cura a gente de ter um corpo que não seja saudável. Depois, em estado natural, em estado normal, alimentação, manutenção, tal, tudo, resultado.
possibilidade, agora num nível acima de qualidade, de autocontrole, de tudo mais, havendo disciplina e sacrifício, aí a gente entra num estado de diversão. Quem disse que não? É aí que a gente está mais do que autorizado a furar um dia na semana e fazer um dia de sobremesa, de churrasco e tudo mais. Maravilha, tá valendo. Diversão. Fontes de leitura, livros. A gente precisa para se curar dessa ignorância nossa. Em determinado momento que a gente já está mais ou menos colhendo alguns frutos, estando aí um pouco já menos insatisfeito com a nossa ignorância, né? Ou seja, alguns resultados aí alcançados, a gente entra em estado de alimentação com leitura. Aí a gente começa a ler por rotina e por tudo mais, por manutenção, muda a motivação. A gente já não está apavorado em uma leitura que a gente precisava ter lido e não leu, vai fazer uma prova, alguma coisa assim. Então já passou a fase do remédio, né? Também a alimentação. E de repente a gente muda, a gente começa a rever leituras que a gente já teve e hoje está divertido pela realização que a gente já teve. O processo de recomendação de leitura é altamente inspirador, é muito prazeroso. E grupos sociais. O esporte tem grupo, o pessoal da comida, das alimentações aí tem grupo, leituras tem grupos, mas outros grupos também. Porque quando a gente é bom em conviver em grupo, é sinal que a gente já está bom em relacionamento. A gente consegue entender um pouco mais de pessoas, aceitar mais as pessoas, julgar menos, brigar bem menos. E às vezes a gente não participa de grupo nenhum. A gente é marginalizado, a gente é excluído, a gente se exclui muito às vezes. A gente opta por ficar muito em casa, ficar muito sozinho, olhando muito para o umbigo. De repente a gente vai para um grupo convidado por alguém e esse alguém está curando a gente. Um convite cura. Um convite aceito cura. Entrando em estado de rotina e de manutenção, aquilo já vira um alimento. Aquilo lá nós vamos sempre, toda quarta-feira tem reunião do clube do não sei o quê. Toda quinta-feira tem o clube da Luluzinha de tricô. Já é alimento, já é natural, já é rotina. Tem a ver com manutenção, tal, beleza. Só que havendo um pouco mais de sacrifício e de disciplina, a gente consegue ter mais resultados. Aí a gente começa a se divertir com os novos resultados, com o transbordo que a gente começa a ser agente transformador na vida das pessoas quando a gente convida mais pessoas e elas aceitam. O negócio muda. Já temos 3, 4 exemplos aí de fontes de cura, alimento e diversão. Comida, esporte, estudo, meditação, oração e caridade. Vai levando a hierarquia da coisa aí. A nossa comida cura, alimenta e diverte. O esporte também, o estudo e a meditação. Tem gente que não consegue parar para pensar consigo mesmo. Está precisando um pouco para se curar. De repente ela começa a usar isso como hábito. Enquanto ela faz uma atividade de pouca atenção, ela começa a ter questionamentos mais assertivos da própria vida dela. Ela vai moldando a vida dela, parando para pensar, sendo um pouco mais sensata. Em determinado outro momento, tá na beira de um lago, lá deita na grama lá e vamos divertir agora, pensando na vida, esses pensamentos mais. Porque quando a gente começa a enxergar um futuro promissor e de se divertir traçando o plano, aumenta a nossa possibilidade e aumenta a nossa realização daquilo. Vai clareando o nosso caminho, diminui as distrações. Nós falamos em outra live. Então esses 3 estados, né? O estado de cura, o estado de alimentação e o estado de diversão. São estados que a gente tem que escolher aceitar se curar mais, aceitar entrar na rotina da alimentação,
Por exemplo, pessoa que tem dificuldade de rotina em trabalhar, pessoa autônoma, por exemplo, não acerta a agenda de jeito nenhum. De repente ela precisa de se curar disso, depois entrar em manutenção disso. E com dedicação e sacrifício, ela consegue galgar resultados bons, que aí vão proporcionar toda a diversão que ela merece, que ela gostaria de ter e tudo mais. E o estado de diversão, que é o que a gente está falando aqui. Se conectar com a fonte correta. Top. Valeu a live de hoje, a live da madrugada. Foi divertida a live de hoje já. Amanhã a gente conversa mais. Valeu.